Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Há milhões de anos, os dinossauros eram grandes animais que habitavam o nosso planeta. Eles tinham diferentes tamanhos e pesos, mas a maioria costumava ser enorme e pesar toneladas. Um dia, de alguma forma, os dinossauros foram extintos. Depois disso, a vida voltou à Terra e muitos anos depois surgiram os seres humanos. Algumas das perguntas que muita gente faz é: como era a vida na Terra após a era dos dinossauros? Como a vida voltou a florescer no planeta? E como o planeta estava após a extinção dos dinossauros, hein? Eu não estava lá, hein? Mas vem comigo, que eu vou tentar explicar todos os detalhes para você. Antes de mais nada, deixa eu explicar exatamente como foi que os dinossauros foram extintos da Terra. Uma das teorias mais aceitas é a hipótese de Alvarez, nome que faz homenagem a Luiz e Walter Alvarez, pai e filho, que em 1980 sugeriram que um meteoro do tamanho de uma montanha atingiu a Terra. Segundo essa hipótese, o meteoro encheu a nossa atmosfera de gases, poeira e detritos, que contribuíram para a alteração drástica do clima do nosso planeta. A maior evidência foi encontrar uma alta quantidade de irídio metálico, um elemento químico relativamente raro na crosta terrestre, mas que é abundante em meteoritos pedregosos. Isso levou-os, Alvarez, a concluírem que a extinção em massa foi causada por um objeto extraterrestre. Essa hipótese ganhou ainda mais força quando ligaram o evento com uma enorme cratera encontrada ao longo da costa da Península de Yucatán, no México. Segundo os cientistas, a cratera tem o tamanho e idade o suficiente para provar que os dinossauros foram extintos por um meteoro. Em 2016, cientistas perfuraram um núcleo de rocha da cratera e conseguiram extrair uma amostra que se estende profundamente abaixo do fundo do mar. Eles concluíram que o impacto do meteoro foi tão poderoso que enviou enormes quantidades de rocha e gases para a atmosfera, causando efeitos em nosso planeta que duraram anos. Existe uma outra parte da comunidade científica que acha que faltam evidências para comprovar que o meteoro tenha atingido o nosso planeta. Na verdade, esses cientistas acreditam que o culpado mais provável pela extinção dos dinossauros pode ter sido a própria Terra. Antigos fluxos de lava na Índia, conhecidos como basaltos de Deccan, podem ser os culpados. Ocorreram enormes derramamentos de lava bem na época que os dinossauros foram extintos, o que fez com que uma enorme erupção tenha sufocado os céus com dióxido de carbono e outros gases, que teriam mudado drasticamente o clima da Terra. O fato é que a atividade vulcânica é frequente em nosso planeta e é um culpado plausível para outras extinções mais antigas, enquanto a queda de meteoros gigantes é muito mais rara. Mas quem foi que disse que só uma dessas hipóteses é correta? Cada vez mais os cientistas estão abertos a aceitar que as duas hipóteses podem ter acontecido, o que potencializa a extinção dos dinossauros. É possível que os dinossauros tenham sofrido com as erupções e, em sequência, quando estavam vulneráveis, veio um meteoro para acabar de vez com a espécie. Esse debate sobre o que realmente aconteceu pode durar anos, à medida que os cientistas descobrem novas pistas e desenvolvem novas técnicas para entender o passado. Mas vamos ao que interessa.
Após a extinção dos dinossauros, a vida surgiu na Terra. Bom, as consequências do que os cientistas chamam de extinção em massa do Cretáceo-Terciário foram catastróficas. Porém, é um erro pensar que toda a vida na Terra foi extinta. Na verdade, todos os dinossauros morreram, exceto os dinossauros aviários. Milhões de organismos microscópicos foram mortos. Os invertebrados desapareceram da terra e do mar. E na América do Norte, perto do local da cratera de impacto do asteroide, mais da metade de todas as espécies de plantas foram aniquiladas. Cientistas que trabalham para entender como a vida se recuperou após a extinção descobriram que levou mais 4 milhões de anos para que a biodiversidade retornasse a níveis saudáveis na América do Sul, enquanto a América do Norte levou 9 milhões de anos para se recuperar. E acredite, apesar de 4 milhões de anos ser um longo tempo para os humanos, para a Terra, isso não é nada. Apesar de boa parte das plantas terem sido extintas, elas foram menos afetadas do que os animais, porque suas sementes e pólen podem sobreviver a períodos difíceis por mais tempo. Logo após a extinção dos dinossauros, as plantas com flores dominaram a Terra. Em contrapartida, todos os animais terrestres, pesando mais de 25 quilos, morreram. Inicialmente, os sobreviventes eram pequenos, com os pássaros sendo os primeiros a experimentar a evolução para tamanhos maiores. Até havia algumas linhagens de pássaros gigantes, mas eles não sobreviveram por muito tempo e também foram extintos. Os animais realmente grandes, como rinocerontes, só apareceram na Terra há 15 milhões de anos após o desaparecimento dos dinossauros. Até esse momento, o nosso planeta era cheio de pequenos animais. Em 2019, foi publicado um estudo em que cientistas analisaram fósseis raros que foram descobertos em um sítio arqueológico no Colorado, nos Estados Unidos. Esses fósseis nos dão ideia da impressionante velocidade com que os mamíferos emergiram e se diversificaram após a extinção dos dinossauros. Os fósseis abrangem os 1 milhão de anos que se seguiram à extinção dos dinossauros. Eles mostram como nosso planeta e biosfera se recuperaram após a extinção em massa e a rapidez com que os mamíferos foram capazes de dominar os ambientes terrestres. Para fazer essa descoberta, os cientistas analisaram um tipo especial de rocha que se forma em torno de ossos e outros pedaços de matéria orgânica, chamadas de concreções. Elas sempre foram ignoradas pelos especialistas, mas em 2016, um cientista chamado Tyler Lyson resolveu fazer diferente e explorar as rochas encontradas no sítio arqueológico do Colorado. Tyler e sua equipe encontraram mais de 1.000 fósseis de vertebrados, 233 plantas e materiais vegetais fossilizados distintos, além de uma variedade de outros organismos. Ao todo, foram descobertas 16 novas espécies de mamíferos. Ao analisar todos esses fósseis, os cientistas conseguiram identificar 3 estágios da recuperação da vida na Terra e quais tipos de animais e plantas que surgiram durante esse período. Um grande destaque foi a velocidade com que os mamíferos se diversificaram, aumentando de tamanho, assumindo o comando da cadeia alimentar e se aproveitando ao máximo das novas espécies de plantas. Nos primeiros 100 mil anos após o impacto do meteoro, a diversidade de espécies de mamíferos praticamente dobrou. Esses animais não eram maiores que ratos ou guaxinins e sobreviviam principalmente de detritos ricos em carbono que restaram da extinção.
Cerca de 300 mil anos após o impacto, as samambaias começaram a dominar a natureza, permitindo que os mamíferos herbívoros atingissem tamanhos maiores. Nesse período, o maior desses animais era 3 vezes maior do que antes, pesando mais de 25 quilos e atingindo o tamanho de porcos. Por que houve essa mudança no tamanho dos animais, hein? Bom, é fato que as plantas são a base dos ecossistemas terrestres e os mamíferos estavam respondendo aos novos tipos de plantas que surgiram na paisagem. Já em cerca de 700 mil anos após o impacto do meteoro, os mamíferos ficaram ainda maiores e assustadores, atingindo o tamanho de lobos modernos. Neste período, os mamíferos mais pesados pesavam entre 35 e 50 quilos. Só que para sustentar animais tão grandes, a vegetação também teve que mudar. Por isso, as suspeitas são de que, nessa época, surgiram legumes e possivelmente nozes, que são fontes de alimentos ricos em calorias e que eram capazes de sustentar esses animais maiores. A equipe de cientistas também analisou e classificou 6 mil folhas, contando quantas espécies em cada intervalo de tempo tinham bordas lisas ou dentadas. Espécies de bordas lisas são mais comuns em climas quentes. A equipe concluiu que o sítio arqueológico do Colorado passou por 3 períodos de aquecimento. Eles estimam que o primeiro, logo após o impacto, viu as temperaturas subirem cerca de 5 graus, concordando com estudos anteriores. Este período coincide com as massivas erupções vulcânicas dos basaltos de Deccan, na Índia, que poderiam ter aquecido a Terra, expelindo dióxido de carbono. É importante analisar a temperatura de cada época, porque em cada período de aquecimento é possível ver uma mudança na comunidade de plantas e, posteriormente, nos mamíferos. Isso porque, como eu disse, as plantas são a base dos ecossistemas terrestres. Esse estudo nos mostra que, em 300 mil anos, mamíferos e plantas se tornaram mais diversificados do que antes do impacto e que, em 700 mil anos, plantas e animais inteiramente novos surgiram. O estudo também nos passa uma mensagem preocupante sobre o futuro e a rapidez com que os ecossistemas podem se recuperar de extinções causadas pelo homem. Afinal, uma recuperação de centenas de milhares de anos pode ser apenas um piscar de olhos para a Terra. Mas para os humanos, é um longo período. E foi assim que a vida na Terra ressurgiu após a extinção dos dinossauros. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve, hein? No canal Fatos Desconhecidos. Fique com Deus, um grande abraço. Tchau!